Na sua avaliação, você entende que as igrejas, elas tratam os pecados como se uns pecados fossem piores do que os outros, né? Assim, a gente entende que as consequências dos Uhum. pecados, elas podem ser piores, mas, por exemplo, uma menina virgem que engravida na igreja, que uma mulher que se divorcia, e pessoas que são homossexuais e que estão dentro da igreja e têm esse olhar torto e que a igreja não consegue ter esse entendimento de Uhum. que, como foi no seu caso, de ela está lutando, ela está buscando a santidade, porque você estava renunciando aos seus desejos, você estava buscando a santidade. Então, Sim. a igreja tem isso de, ai, tudo bem, que ele ali mentiu, não é tão grave quanto a outra que se divorciou? Isso tem até hoje, sem dúvida. Porque as pessoas que têm lutas na área sexual, seja na homossexualidade ou em alguma outra área dentro da área sexual, elas evitam muitas vezes de abrir para sua liderança, né? Por quê? Porque elas não querem ser rebaixadas de um estágio, de um lugar que elas já alcançaram, de ser vista como uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa cheia de dons, cheia de talentos. E no momento que ela abre para a igreja, que ela tem desejos na área da sexualidade ou na homossexualidade, parece que ela deixa de ter os dons, parece que ela é rebaixada, né, de um lugar que ela alcançou. Então a igreja trata sim os pecados de maneira diferente, o que não deveria, né? Os pecados que são visíveis, né? Os São pecados. piores do que... Mas eu vou te dizer hoje, tem uma pesquisa do Instituto Barna que fala que 66% dos cristãos estão vendo pornografia. Isso não é visível. Entende? Então, não é só os pecados visíveis, porque um garoto efeminado dentro da igreja ou uma menina masculinizada não é sinônimo de homossexualidade. Eu continuo tendo trejeitos e são marcas que o pecado deixou na minha vida e que eu vou ter para sempre, talvez. E eu não estou na homossexualidade, eu não tenho uma vida dupla. Eu tenho 13 anos de conversão, eu nunca vivi em queda, graças a Deus por isso. Nunca vivi em queda sexual. Mas a igreja relaciona o estereótipo como se isso medisse o nível de intimidade que você tem com Deus ou de santidade que você tem diante de Deus. E não é, porque 66% estão inundados em pornografia e eles têm cara de piedade. Ninguém desconfia. A Juliana também é pastora, eu não sei se você falou isso, né? Então, assim, acho que uma coisa muito incrível que a pastora fala durante todo o início do seu testemunho é a questão da identidade. Sim. Então, hoje, a pastora tem a sua identidade muito firmada em Jesus. Você sabe quem é em Amém. Jesus. E, às vezes, até como a pastora falou, um adolescente que tenha trejeitos femininos ou uma menina que tenha um jeito masculino, talvez ela nem tenha esse desejo homossexual, mas talvez na própria igreja te falar, você não pode cantar porque você tem jeito de menino. Sim. Aquilo pode incumbir na cabeça da menina ou do menino, né? Que, nossa, será que realmente? E Sim. despertar, talvez, né? Essa Sim. questão do... Sim, porque o que nós estamos vivendo hoje não é uma guerra de narrativas? Quem está gritando mais alto a respeito da identidade das crianças? E sugerindo que você pode ser um garoto, uma menina, um híbrido, um animal. Então, o que é verbalizado causa um barulho gigantesco dentro das crianças. E, como eu disse antes, né, nós queremos nos púlpitos aparência de piedade. Então, um menino efeminado, ele não tem aparência de santidade, né? Mas talvez ele esteja mais rendido e mais entregue ao Senhor do que o líder dele, que tem aparência de piedade, está inundado em pornografia. Então, o Senhor Jesus mesmo fala, vocês estão preocupados com o exterior do copo, né? Mas limpem primeiro o interior, né? Para que o exterior também seja limpo. Então, eu acho que o buraco é bem mais embaixo, né? Quando a gente trata de santidade, porque se você vê um menino efeminado e você passa uma régua de que ele não pode estar nos púlpitos, ou uma menina masculinizada, então você tem que passar uma régua no grupo inteiro. Não vai ter ninguém cantando. Não vai ter ninguém vai cantando. E não vai ter ninguém pregando, então fecha as portas. Né? Porque talvez o outro não esteja no pecado sexual, mas está roubando o Senhor nos dízimos. E aí? A consequência é diferente? Sim, mas o pecado diante de Deus é o mesmo. Exatamente. Entende? Então, a gente precisa
ser menos hipócritas, né? Nos nossos discipulados, falar abertamente. Tem uma pesquisa do Instituto Williams que diz que nós falamos sobre sexualidade 26 minutos por ano no púlpito. 26 minutos por ano, você não constrói nada. Então nós queremos dar uma direção para a identidade, né? Mas nós não falamos sobre. E quando nós falamos num viés condenatório, acusatório. E Satanás não precisa de ajuda, né? Porque Satã significa advogado de acusação. Ele já acusa sozinho. Você não precisa utilizar do púlpito para acusação. Então, a gente precisa falar de sexualidade abertamente, até para que, quando tiver esse tipo de questão que você trouxe, tem uma menina confusa na sua sexualidade, né? E ela possa ter a liberdade de falar com os líderes, de falar na igreja, de falar em casa. Porque o problema na igreja é o mesmo problema que a gente tem dentro das casas também, que é a comunicação. Então a comunicação não é eu encher você de acusação, né? É tentar te compreender, tentar entender o porquê você está agindo dessa forma, o que está acontecendo, quais são as questões subjacentes, né? Até porque se a igreja não ouvir, o mundo vai ouvir, vai acolher. O mundo está ouvindo. Está ouvindo, está direcionando, está acolhendo e está rotulando. Acho que assim como as famílias, as igrejas não sabem, né, como lidar com as pessoas. Mas aí eu vou te dizer, Natália, agora com relação à igreja. A igreja tem muito mais ferramentas, né, do que a família. A igreja tem cursos, a igreja tem livros. Então, eu acho que existe um pouco de preguiça ministerial de você lidar com algo que você não compreende. Então é muito mais fácil você colocar na conta do capeta, do demônio, do nasceu assim, porque daí você não precisa aprender a lidar com a coisa toda, que é complexa. E é um tabu ainda também, né? Tem que falar sobre Será? Isso. Eu fico pensando. Não. Olha, eu não sei se é porque eu já falo há 10 anos, né? Mas tem igrejas que não abrem para falar sobre isso? Ainda tem. Mas aí por que não abrem? Talvez porque se você abrir, vai pipocar um monte de coisa que já existe. Só vai vir para fora. Quer deixar velado mesmo. Então a gente fica na negação, o que é o que a família faz também. Então a gente não conversa sobre para que as coisas se resolvam. Não vão se resolver. As pessoas vão continuar com uma vida dupla dentro da igreja, né? Então eu acho que a igreja tem muito mais ferramentas do que a família para lidar com isso. Hoje tem cursos, né? Eu tenho cursos lá também, não só eu, tem outras pessoas também, sobre pais e líderes dentro da área da sexualidade. Existem livros, não só em português, internacional também, em inglês. Mas assim, é um dos problemas, né, que muitas vezes a igreja acaba colocando, como eu disse, na conta do diabo. Você acha que pode ter também uma parte da igreja que não quer dar uma mensagem pesada e confrontar isso, não só em questão de identidade, assim, mas da pornografia ou da vida dúbia que alguém pode ter, porque aí pode perder o membro, então não vamos nem confrontar essa pessoa? Certamente, minha querida, com certeza. Porque as pessoas mudam de igreja hoje quando são exprimidas, apertadas, né? Porque elas querem um evangelho que... O evangelho da graça. É, só a graça. Só que a palavra de Deus diz em Tito 2:11 que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e ela te ensina, ela te educa, ela te capacita a renunciar às impiedades e às paixões do mundo. Então a graça te ensina, ela te conduz, ela te dá ferramentas para você aprender a lidar com as suas paixões. Mas, com certeza, a igreja muitas vezes não traz isso de púlpito porque é sabido, né, pela liderança que fulano tem esse problema, que tal pessoa luta com esse problema. Eu acho que tudo que é meio que relacionado à sexualidade na igreja, existe muito receio de ser falado, né? Por exemplo, a gente já entrevistou 2 vezes 2 sexólogas cristãs e os comentários, alguns são tão absurdos, chamando elas de hereges, que elas nunca leram a Bíblia. Então, tudo que fala de sexo sempre parece muito absurdo, né? De sexo, de sexualidade. E eu não entendo, assim, por que existe tanta resistência para falar de assuntos que acontecem
que acontece no nosso cotidiano, de coisas que estão acontecendo na igreja, sabe? Porque tem esse medo, não sei. Por isso que na minha cabeça ainda é muito tabu pra muita gente. Olha, minha querida, eu vou te dizer que eu acho que a maioria das igrejas não falam, sabe por quê? Pasme você. Mas é que, como que o líder, por exemplo, de jovem, seja lá do que for, como que ele vai falar contra o próprio ídolo? Contra o ídolo que ele adora, se ele está inundado de pornografia? Como que ele vai dar um tiro no ídolo que ele mesmo se prostra toda noite? Então, muitos não falam porque adoram o mesmo ídolo. E eu falo isso com os pais também. Eu falo, vocês querem que os seus filhos trilhem um caminho de santidade, sendo que vocês estão atolados na mesma imoralidade sexual de seus filhos? Vocês não têm autoridade para isso. Entende? Está lá em Deuteronômio 28. Pais em desobediência, filhos em escravidão. Então, a gente quer que os membros ou os filhos trilhem um caminho de santidade diante de Deus, mas a gente não está disposto a passar. Por quê? Porque é renúncia. Então, eu falo isso conhecendo um pouco dos bastidores. Por quê? Porque muitas pessoas veem nas minhas redes sociais gente famosa, gente, né, líder de igreja, gente que não é famosa, dizendo que está no pecado da pornografia, da homossexualidade, está à frente de igreja. Então, como que aquele vaso envenenado, né, o que ele vai entregar se ele está no mesmo lamaçal? Ele não vai falar contra o seu próprio ídolo. Então, eu acho que esse é um dos motivos, né? O segundo é que não tem conteúdo. Mas conteúdo hoje não é difícil de você conseguir. Você não precisa de nenhum outro livro para falar sobre sexualidade do que a Bíblia. Entende? Você não precisa de um coach em sexualidade. Você não precisa me chamar na sua igreja. Exatamente entendeu? Isso que as sexólogas falaram. E é exatamente por isso que elas são massacradas nos comentários por apontar na Bíblia e falar aqui, gente, vocês querem saber se fazer isso ou aquilo é pecado? Tá na Sim, Bíblia. exatamente. E as pessoas não querem enxergar, né? Exatamente.